Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês uma sugestão que vocês deram que é para comparar Klabin e Irani. Para você que não sabe, eu invisto em Klabin, a empresa bastante descontada até, tende a pagar bastante dividendo e uma das empresas comparáveis, né, ou seja, do mesmo setor, é a Irani, que também é uma boa empresa, já deixando claro para vocês logo no começo do vídeo. E aqui eu quero fazer uma comparação de indicadores entre as duas empresas e para tentar, né, no final do vídeo, responder qual que seria mais atrativa para comprar, se não, obviamente, comprar também as duas, certo? Então fica até o final para você entender um pouco mais dessa análise. Se você gosta de Klabin, investe em Irani ou gosta, né, na verdade, do setor de papel e celulose como um todo, comenta aqui embaixo. Ou se você puder também, deixe qualquer comentário. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer tipo de comentário ajuda muito o YouTube a divulgar o meu canal para mais pessoas. Deixa o like, se inscreve, sai vídeo todos os dias aqui, sem falta nenhuma, certo? Bora pro vídeo. Bom, informações gerais, tá? Antes de fato mostrar minha tabela comparativa que eu fiz para vocês. Duas empresas no mesmo setor de papel e celulose. Fiz, né, minhas análises recentes aqui sobre o setor e sobre Klabin. Vocês sabem que eu invisto de forma pública. Se você olhar aí os vídeos passados, tem todo o cronograma da análise setorial até a análise da empresa, os motivos que me levaram a comprar Klabin, até mesmo os aportes de fato com o meu próprio dinheiro. O setor, né, ele tem uma perspectiva bastante interessante em termos de crescimento para os próximos anos. Isso aqui já é um ponto super positivo, tá? As empresas que estão dentro de um setor que cresce tendem a crescer também. Óbvio, se a empresa for bem gerida, se ela tiver um controle também financeiro e operacional interessante. O que é o caso de Klabin e de Irani, então as duas empresas aqui nesse sentido são muito boas. Qual que é a grande diferença que a gente pode colocar entre uma e outra? A Klabin já é uma empresa bem maior, mais robusta, mais provada e também mais diversificada no seu próprio portfólio. Irani é uma small cap, uma empresa menor, tem uma possibilidade, né, uma perspectiva de crescimento maior do que Klabin, porque Klabin já está num tamanho mais robusto e obviamente tem uma valorização de capital que muito possivelmente vai ser maior do que Klabin. Apesar de eu achar que Klabin tem muito espaço para subir as cotações e crescer também porque está bastante descontada. Então acho que esse aqui é um setor geral, né, as informações gerais. Óbvio que você vai ter que depois tentar entender qual que é a empresa que mais faz sentido para o seu momento, para o seu portfólio e comprar. Vai lembrar que as duas estão pagando dividendos. O que eu fiz aqui para vocês? Montei uma tabelinha para a gente decidir, enfim, comparar aqui os indicadores mais vistos, né, mais usados pelo pessoal no mercado. Pô, Bruno, tem outros indicadores? Tem às vezes algum mais específico do setor? Sim, mas aqui eu quis te dar uma resumida geral nos principais indicadores. Óbvio que a sua análise deve ir muito além disso daqui que eu vou falar com vocês e você, obviamente, tem que fazer sua própria análise no seu canto sozinho depois de ver esse vídeo. Então, assista até o final, depois continue sua estratégia, certo? Sua análise racional da sua estratégia. Bom, primeiro vamos falar aqui de indicadores de valuation. Eu peguei dois aqui para a gente comparar. PL e PVP. Basicamente, o que nos diz, tá, o PL e o PVP? O quão descontado ou quão caro estaria a empresa? Óbvio que você não pode só olhar para eles de forma isolada, porque às vezes um indicador de PVP e PL muito baixo pode significar que é uma empresa ruim, e às vezes um indicador também muito alto não necessariamente significa que é uma empresa muito cara. Às vezes pode ser uma empresa muito boa, que gera muito resultado, aí ela tem um PL e um PVP mais alto, mas às vezes continua valendo a pena de você comprar. Então nunca olhe de forma isolada. O PL dá aquela noção que eu sempre comento para vocês do quanto tempo você demoraria para reaver seu capital investido, caso a empresa mantenha o nível de lucratividade dela ao longo do tempo. Então o que é interessante da gente ver nas projeções do PL? Ele caindo ao longo do tempo. Por quê? O que isso mostra pra gente? Que a empresa está melhorando o nível de lucratividade. Ou seja, se a empresa melhora o nível de lucratividade, a projeção é que o PL vá caindo ao longo do tempo. É isso que eu tenho, pelo menos, de visão para Klabin. Hoje já está um PL baixo na minha visão, 4,80 como vocês estão vendo aqui na tela. Para frente, esse PL continua caindo, ou seja, a empresa aumenta, né, a sua lucratividade, ou seja, torna a empresa cada vez mais atraente se você comprar ela no dia de hoje. Irani tem um PL um pouquinho maior do que Klabin, se a gente for comparar aqui, mas nada também que chame muita atenção no sentido de falar a empresa está muito cara. Vai lembrar que o resultado de Irani veio muito bom, então isso também dá uma pressionada nas cotações. Vai lembrar que as cotações de Irani subiram pra caramba, de Klabin caíram, então isso também dá essa diferença do PL. Em termos de PVP, muito parecido as duas empresas, negociando com esse prêmio acima do valor patrimonial. Isso é um pouco inerente também do próprio setor. As empresas negociam sim com esse prêmio e também muito justificado pelo bom resultado da empresa, seja em termos operacionais, seja também em termos financeiros. Tá? Então, de novo, em termos de valuation, dá para dizer que as empresas estão caras? Não. Acho que comparando as duas, olhando para o setor, as duas estão a preços bastante atrativos.
Digo mais, acho que Klabin está mais atrativo em termos de precificação e valuation do que Irani. Margem líquida aí muito parecida entre as duas, 25% para Klabin, 21% para Irani, né? Olhando obviamente isso os últimos 12 meses. Alavancagem, aqui muita gente fala, Klabin está muito alavancada. De fato, está mais do que Irani. A Irani tem uma alavancagem muito mais baixa, mas essa alavancagem de Klabin não preocupa, pessoal. Coloque isso na sua cabeça. O setor às vezes trabalha, tá? As empresas do setor trabalham com alavancagens um pouco mais altas. Irani é que tem uma alavancagem um pouco menor. E Klabin tem essa alavancagem na casa dos 2,3, 2,6, mas isso é normal para a empresa. O guidance dela nos mostra que em momentos fora da linha de investimentos, né? Fora do momento de investimento da empresa, ela negocia 2,5 a 3,5. Em momentos onde a empresa está investindo em algum projeto novo, ela negocia com uma alavancagem mais alta, de 3,5 a 4,5. Então está dentro do guidance, nada para assustar, e o perfil da dívida da empresa é bem tranquilo. Tá? Então a gente tem a empresa conseguindo honrar com seus compromissos, é uma empresa que tem trazido crescimento na geração de caixa, então sem nenhum problema, pessoal. Não é ruim a empresa ter dívida, a gente sempre fala isso, não é ruim a empresa operar de forma alavancada. O problema é se ela opera com uma alavancagem muito, muito alta, a ponto de ela não conseguir honrar com seus compromissos. Não é o caso aqui em Klabin. Então fique tranquilo, essa alavancagem, apesar de ser mais alta do que a Irani, não é uma alavancagem que preocupa. Irani não tem nem o que falar, é uma alavancagem baixa aqui, não tem o que falar, não tem erro nenhum, sem problemas. Em termos de ROI, a gente tem Klabin trazendo um ROI nos últimos 12 meses melhor do que a Irani, mas sem deixar aqui de lado o que a Irani também tem trazido bastante rentabilidade interessante para o acionista. Não é à toa que as ações de Irani têm subido e têm trazido para as cotações o reflexo desse resultado bom e o reflexo dessa aptidão, né, dessa fome dos acionistas de continuar comprando as ações. Em termos de CAGR, né, de receita e de lucros nos últimos 5 anos, também crescendo em termos de receita, ou seja, uma empresa que está em plena expansão, lucros crescendo para a Klabin e Irani a gente não teve esse dado. Mas também posso dizer aqui para vocês que também a empresa traz, né, e tem trazido pelo menos nos últimos aqui resultados, esse crescimento. Lembrando, são duas empresas em estágios diferentes, gente. Irani é uma empresa menor, uma small cap, uma empresa com mais crescimento. Klabin já é uma empresa mais robusta, já é uma empresa mais provada, mais diversificada. Tá? Então aqui, o que você tem que pensar antes de alocar sua capital é o que você prefere. Qual é o seu perfil de risco? Você quer correr mais risco com o Irani, que tem mais risco que Klabin, isso é um fato, mas que talvez possa te dar uma valorização de capital maior? Ou você prefere comprar uma empresa já provada, bem gerida como Klabin? Você escolhe. O que eu preferi olhando para esses indicadores e fazendo todas as análises que eu já fiz aqui? Eu preferi ir com Klabin. Pô, Bruno, eu escolhi Irani, tô errado, devo vender? Não. Irani também é uma boa empresa. Melhor ainda dos mundos, se você tiver capital suficiente para isso, já tiver uma carteira robusta, por que não comprar as duas? Apesar de ser do mesmo setor, as dinâmicas são diferentes. Irani é mais focada em embalagens, Klabin é um pouco mais diversificado, então você vai acabar agrupando, né, e se expondo a diferentes segmentos do próprio setor, diferentes linhas de receita, diferentes tipos de negócios ali de produtos. Então isso é interessante. Falar de dividend yield muito igual, basicamente, cada uma delas. 7% para Klabin, 6,77% para Irani. Então, em termos de dividendo, as duas distribuindo um bom dividendo. E digo mais, tende a continuar a subir cada vez mais, certo? Especialmente para Klabin. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, comparando duas empresas do mesmo setor com os indicadores, comenta aqui embaixo, pô. Vai ser muito legal de continuar fazendo isso com outras empresas de outros setores, tá? Se tiver uma sugestão, você pode comentar. Já fiz isso para bancos, estou fazendo agora para papel celulose. Quem sabe fazer de transmissora de energia? Quem sabe fazer também, sei lá, de mineradoras? Comenta aqui embaixo, vai ser muito legal de sempre ajudar vocês. Certo? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, até mais.